Olá, pessoal. Eu sou Marcel Gomes, atual secretário executivo da Repórter Brasil, uma organização, uma ONG, baseada em São Paulo, que vai completar agora 21 anos no mês de outubro. Bom, a Repórter Brasil, ela é uma organização hoje que conta com em torno de 35 pessoas em seu quadro fixo, né? É uma organização que foi criada há mais de 2 décadas, com um objetivo principal de ajudar a colocar no debate público alguns assuntos que não tinham grande visibilidade na opinião pública e também não eram cobertos pela mídia tradicional, né? Por exemplo, questões envolvendo trabalho escravo, trabalho infantil, outras graves violações aos direitos humanos, ah, toda a questão ambiental, né, de desmatamento ilegal, de contaminações de recursos hídricos. Essas pautas, evidentemente, que elas, de vez em quando, apareciam na grande imprensa, mas elas não contavam com grande destaque nas coberturas, né? Basta a gente imaginar um jornal como ele é hoje, né, e era antigamente, né, com as suas divisões lá de política, economia, esportes, cultura. As redações, elas tinham um ou outro jornalista que, por obrigação, tinha que ficar atento a essas outras pautas, né? Mas a cobertura disso costumava ser secundária, né? Temas como direitos humanos e essas questões ambientais, elas tinham uma atenção secundária. E a Repórter Brasil sempre considerava que, pensando de uma maneira mais ampla, né, para o próprio desenvolvimento do país e todas as tragédias cotidianas, né, e desigualdades que a gente enfrenta no Brasil, a gente sempre acreditou que era importante colocar esses temas em evidência no debate público, no momento em se discutir as grandes questões nacionais, né? Então, para se pensar em desenvolvimento, em investimentos, para se pensar políticas públicas, era necessário considerar como era feito todo esse processo, como esse desenvolvimento ocorreria, né? Não poderia acontecer tudo isso, né? O avanço do país, às custas de populações tradicionais, né? Minorias no país, ou à custa do meio ambiente, né? Que é a base de qualquer sociedade, né? A gente está inserido num meio que, a nosso ver, não pode ser destruído. Então, a Repórter Brasil, como um núcleo lá de 2 décadas, começou a colocar na imprensa, né, em espaços próprios, e também em parceria com outros veículos, né, começou a tratar desses temas com maior intensidade e fazer coberturas importantes, né, em parceria com o movimento social, sobretudo, né. Esses temas sempre foram tratados, por exemplo, trabalho escravo sempre foi tratado pelo movimento social brasileiro, né, um tema que foi discutido desde os anos 60, 70, por exemplo, pela Comissão Pastoral da Terra, né, com denúncias apresentadas no Brasil e no exterior. E, na verdade, só nos anos 90, né, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, é que essa questão do trabalho escravo foi colocada como uma pauta oficial, uma pauta do governo, primeiro com reconhecimento, né, internacional de que o Brasil enfrentava esse problema, né, e segundo, com o início da construção de políticas públicas para enfrentá-lo. Então, a Repórter Brasil tentou, naquele início, né, quando ela começou a ser construída, a tentar ser um espaço onde esses temas encobertos, né, do país pudessem ser discutidos com profundidade, né, e claro, utilizando essa técnica jornalística, né, sempre ouvindo vários lados, né, trazendo as questões, exemplos, né, do que está acontecendo, e de uma maneira interessante, né, para chamar a atenção da audiência, para que as pessoas pudessem compreender. A Repórter Brasil, então, nesse início, né, isso a gente está falando lá atrás, tinha esse grupo de jornalistas, mas a partir daquele momento, né, começou-se a produzir uma série de outros conteúdos, de maior profundidade, inclusive, que resultaram em outras iniciativas que fizeram com que nós pensássemos, naquele momento, de que a Repórter Brasil poderia cruzar outras fronteiras, né, para além do jornalismo, né. Diante disso, nós começamos a fazer pesquisas, né, investigações,
de maior complexidade e que resultaram em outros produtos para além do próprio jornalismo, né? Então, eu me lembro naquela época que uma parceria, inclusive, com o Instituto Ethos e com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Repórter Brasil apoiou a construção do Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, né, lá no início dos anos 2000, com uma série de investigações que tentavam mostrar os vínculos, né, do trabalho escravo no Brasil com grandes cadeias produtivas no país, né, tanto a parte de commodities agrícolas, a parte de commodities minerais, né, também alguns setores industriais, prestação de serviço, construção civil, né? Então, a nossa ideia naquele momento foi fazer o rastreamento dessas cadeias, né, vincular, mostrar os vínculos, né, que existiam entre grandes empresas no Brasil e no exterior, e a partir daí, com o apoio da própria OIT e do Instituto Ethos, iniciou-se um diálogo muito importante com as empresas, né, e primeiro para sensibilização e depois para engajamento, num compromisso que depois se tornou pacto, que visava eliminar dessas grandes cadeias do Brasil, né, os casos de trabalho escravo, né. O pacto foi construído com muito sucesso naquela época, e até hoje, né, através de um instituto chamado Impacto, ele representa uma iniciativa importante de compromisso empresarial para a erradicação do trabalho escravo em cadeias produtivas. Mas, voltando, a Repórter Brasil percebeu naquele momento que, ao trabalhar com essa questão das investigações, né, de cadeias produtivas, inclusive, com a questão de dar mais transparência para as relações comerciais entre as empresas, para discutir esses grandes temas que não tinham atenção, né, por exemplo, o trabalho escravo e o desmatamento ilegal, que a Repórter Brasil poderia cumprir um papel importante para a sociedade brasileira, além do próprio jornalismo, né, como um hub de informações e de construção do conhecimento. Então, a Repórter Brasil começou a se organizar como uma organização da sociedade civil, né, como uma organização do terceiro setor que poderia apoiar empresas, governos, outras entidades da própria sociedade civil, a mídia, a grande mídia, né, com construção, né, com a produção de conteúdos de grande qualidade, né. A partir dali, a Repórter Brasil se estruturou em 3 grandes programas que existem até hoje, né. O primeiro programa é o jornalismo, né, então a Repórter Brasil tem uma coordenação de jornalismo e uma equipe dedicada no dia a dia para fazer essas coberturas. A pauta continua a mesma, né, a ideia é que a Repórter Brasil continue sendo uma organização que investigue esses temas mais encobertos, né, e de maior dificuldade para que a grande mídia tradicional, que a grande mídia tradicional com maior dificuldade consegue cobrir, né. A nossa equipe de jornalismo, ela trabalha com uma série de investigações, né, em uma série de investigações por prazos longos, né, semanas, meses, o que a gente sabe que para uma redação convencional é mais complicado você ter equipes dedicadas a isso, mas a gente tem, né, uma série de repórteres especiais que trabalham nessas investigações de alta complexidade, envolvendo busca de documentos oficiais, busca de dados, análise de dados, né, no Brasil e no exterior, que resultam, né, tem resultado numa série de reportagens muito importantes, né, e que vêm sendo publicadas aqui no Brasil, numa série de parceiros, por exemplo, a Folha de São Paulo e o UOL, e no exterior, por exemplo, o Guardian, Bloomberg, que distribuem os nossos conteúdos, né, Dow Jones, que distribuem nossos conteúdos no exterior. Um segundo programa permanente da Repórter Brasil é o programa de pesquisa. Esse programa de pesquisa, ele trabalha, em geral, em parceria com outras organizações, instituições internacionais, né, apoiando, inclusive, empresas, né, ou associações corporativas. Ele trabalha, ele possui uma publicação regular chamada Monitor, onde são apresentados estudos sobre cadeias produtivas. Então, se vocês acessarem o site da Repórter Brasil, vocês vão encontrar publicação sobre o setor do café, sobre construção civil, sobre o setor da moda, sobre certificações socioambientais, né? São estudos feitos em maior profundidade, com discussão sobre os problemas,
apresentamos recomendações para esses setores melhorarem os seus padrões sociais e ambientais, né? E, além disso, esse programa de pesquisa também atua, como eu falei, em parceria com uma série de outras organizações que têm outros objetivos diferentes da Repórter Brasil, né, ou outras estratégias diferentes da Repórter Brasil. Então, tem organizações, por exemplo, com as quais trabalhamos, que são mais focadas em pesquisas, em campanhas, ou na construção de pactos setoriais, ou, por exemplo, com iniciativas de litigação, né, de ações judiciais contra empresas ou determinados setores, né? Então, a Repórter Brasil tem acordos e parcerias na qual a gente oferece o nosso principal produto, né, que são esses estudos mais aprofundados, e isso, de certa maneira, ajuda essas outras organizações parceiras ou, inclusive, empresas, né? A gente oferece palestras, né, para setores de análise de risco de empresas, né? A gente oferece, então, esse suporte para que essas outras organizações possam também desenvolver as suas atividades dentro desses marcos, né, de melhorar condições sociais e ambientais nas suas atividades, né. E um terceiro programa da Repórter Brasil que existe também há muito tempo é o programa de educação, né. A Repórter Brasil acredita que esse eixo, né, da formação, ele é muito importante, né, pensando no sentido de que, por um lado, a Repórter Brasil, ela faz denúncias, né, ela apresenta, ela analisa esses problemas todos, mas, por outro, uma das soluções para a gente enfrentar isso passa pela base, né, passa da gente evitar que esses problemas aconteçam, né, e pensando com esse raciocínio, a gente desenvolveu um programa de educação, sobretudo alinhado à questão dos direitos humanos e à questão do trabalho escravo, que visa colocar, né, no debate, né, dos agentes públicos, principalmente da área de educação, né, o professorado, mas também passando por setores como a assistência social, né, colocar na discussão do dia a dia desses grupos esses temas ligados a direitos humanos e trabalho escravo, né. Então, a Repórter Brasil, né, o nosso programa de educação, tem parceria com uma série de governos estaduais e municipais, né, nos quais nós oferecemos, né, oficinas, cursos, materiais didáticos, né, para esses grupos, né, incluírem no seu dia a dia, na sala de aula, nas suas atividades diárias, esses temas, né, por exemplo, para que os professores do Maranhão, né, no estado do Maranhão, que é um dos principais polos, né, de emissão de trabalhadores que acabam explorados em outras regiões do país, né, inclusive como trabalho escravo, para que os professores desse estado possam discutir a legislação trabalhista e a questão dos direitos humanos junto aos estudantes, né, e eles possam estar alertados, né, eventualmente, quando saírem do estado em busca de trabalho, eles possam estar alertados sobre os problemas que eles encontram nesses lugares. A gente também tem parcerias com setores de assistência social, né, para que eles sejam cada vez mais capazes de reconhecer situações, né, de exploração nas suas atividades, no seu dia a dia, e possam fazer os encaminhamentos corretos, né. Existem uma série de políticas públicas e órgãos, tanto da sociedade civil quanto do poder público, que recebem denúncias, que encaminham as pessoas para o atendimento, e muitas vezes esses setores, né, com os quais trabalhamos, não são formados para fazerem esses encaminhamentos. Então, a Repórter Brasil, através dessas parcerias, desses convênios, também presta assistência a isso. Então, esses três programas, eles atuam, né, de uma maneira integrada, sempre compartilhando muitas informações, e com o objetivo prioritário, que aí responde à missão da Repórter Brasil, que é ajudar a melhorar, a qualificar, né, as condições de vida, as condições de produção, a economia brasileira, em linha com o respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente, né? São três programas que contam com equipe fixas, que vêm se desenvolvendo, né, com parcerias no Brasil e no exterior, né, que, a nosso ver, tem dado muitos resultados positivos, né? A Repórter Brasil é uma organização que, felizmente, tem o reconhecimento, né, tanto no Brasil e no exterior, já foi vencedora
em 2008 do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, então tem reconhecimento aqui e no exterior como uma organização muito importante que faz esse diálogo e que trabalha por mais transparência, mas que também discute as soluções, né, não se furta a sentar com essas grandes lideranças sociais, econômicas, políticas, para discutir soluções, né, que existem, que possam existir para esses problemas que são apresentados, né. A Repórter Brasil, ela é uma organização da sociedade civil, né, que busca, sobrevive, né, com o apoio de uma série de entidades nacionais e internacionais, as grandes fundações internacionais de apoio colaboram com a Repórter Brasil, ajudam a manutenção das atividades, mas também a Repórter Brasil depende, né, do apoio dos próprios brasileiros, né, que mensalmente colaboram com a organização, fazem doações para a organização. Eu faço um convite a quem, porventura, esteja assistindo essa apresentação, que possa acessar o nosso site e colher mais informações sobre as maneiras de apoiar a Repórter Brasil. É muito simples, né? Nós temos lá uma página de apoio, na qual você pode selecionar, né, valores que sejam convenientes, né, que sejam possíveis, para apoiar mensalmente a Repórter Brasil a continuar desenvolvendo essas atividades que, como eu disse, têm sido reconhecidas no Brasil e no exterior, né. É isso aí, é isso que eu tinha para dizer, foi um prazer, muito obrigado.